Os irmãos sempre estão me perguntando a respeito qual seria a melhor abordagem textual. E daí eu dou algumas orientações para eles no presencial. Resolvi, então, gravar este vídeo para tratar a respeito desse assunto também com você. Qual é a melhor maneira de uma abordagem textual, ou seja, de uma escolha de um texto para eu poder falar com a igreja no culto, no ar livre, ou onde quer que seja. Fique comigo nesse vídeo e eu vou dar uma dica muito importante para você que também tem esta curiosidade. Vamos lá. Sempre que nós estamos diante dessa questão, é bom nós pensarmos na hermenêutica bíblica. Então, já começo a registrar aqui com vocês. Hermenêutica bíblica. O que vem a ser isso? A arte de interpretar. E dentro da hermenêutica bíblica, nós temos várias ferramentas que nos são úteis para nos auxiliar na abordagem textual. E eu quero deixar uma aqui para vocês nessa oportunidade. Vamos lá. Vou utilizar com vocês aqui nesta oportunidade a correlação. Esta correlação, ela tem três possibilidades para nós. A primeira delas, chega bem pertinho aqui para ocupar bem o espaço, é a profecia e seu cumprimento. Depois nós temos também tipos e antítipos. E por fim, nós vamos ter as verdades doutrinárias e ilustração correlata ou correlatas. Esse aqui é o mesmo. Profecia e cumprimento, tipos e antítipos, verdades doutrinárias e ilustrações correlatas. Nesta oportunidade aqui, nós vamos trabalhar com vocês a primeira, que é a profecia e seu cumprimento. Vamos dar início à nossa conversa aqui com João, capítulo 7, versículo 38 até o versículo 39. Esse texto bíblico diz para nós o seguinte: que no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Este é o texto que eu indico para você fazer a leitura lá no momento em que você tem a sua oportunidade. Por que nós escolhemos? Ora, isso aqui é uma perícope de todo o capítulo 7. Mas como dentro desse texto nós temos um assunto bem específico, então nós escolhemos ele. E, detalhe, uma vez que nós estamos trabalhando com profecia e seu cumprimento,
eu tenho aqui, então, o cumprimento de uma profecia. Onde está a profecia relacionada a esse texto bíblico? Vamos lá. Isaías, capítulo 12. Você pode anotar aí, capítulo 12, e nós lermos, fazermos uma referência até o verso de número 6. Porém, nós vamos destacar o versículo de número 3. Está aí para você na tela o versículo de número 3. O que é mais fácil? Eu encontrar o cumprimento da profecia ou a profecia? Ora, o mais fácil é encontrar a profecia. Se você está lendo o Primeiro Testamento e você se deparou com um texto que ele contém uma profecia, logo você já vai correr atrás do seu cumprimento, aí você encontra. Encontrou o cumprimento? Qual que é o melhor deles para fazer a leitura lá na hora da sua oportunidade? Eu indico você ler o cumprimento, porque aí vai dar sua oportunidade para você explicar ali a situação do cumprimento, depois você levar o povo para a profecia, explique também lá a profecia, e a partir de agora você vai começar a apresentar os versículos, as passagens bíblicas que sejam paralelas ao principal assunto que você quis destacar do texto, tá bom? Então, por que eu digo para você que o capítulo 12 é a profecia desse texto aqui que nós temos? Jesus disse, quer dizer, João escreveu, né? E no último dia, o grande dia da festa. Ah, é muito importante que você, que está se preparando para falar lá diante da igreja, cada ponto dos versículos que você leu, você faça uma pesquisa bem apurada dela, para você saber tudo a respeito dele. Senão, não tem como conversar, não tem como falar, não tem como transmitir a mensagem. Então, vamos lá para a nossa telinha de novo. Se João escreveu o último dia da festa, é lógico que eu preciso saber que festa que é esta da qual aqui está sendo tratado, né? Então, eu já posso levar vocês para o versículo, vamos lá, confira, capítulo 7, versículo 2. E o que diz lá o versículo de número 2? E estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Aqui. Então eu já identifiquei a festa. Uma vez que eu identifiquei a festa, eu vou pegar uma referência para mostrar onde se originou essa tal festa. Aí você de novo confere Levítico, capítulo de número 23, verso 33 até o verso 43, e por fim Deuteronômio, capítulo 16 e o versículo de número 13. Nesse caso aqui, você lendo Levítico e Deuteronômio, você vai perceber que esta festa ela tinha uma duração de 7 dias. Vamos marcar. Sete dias. E o que acontecia
nesta festa que durava 7 dias. Anote aí, por favor, no seu material. Durante essa festa, cada dia levavam do tanque de Siloé para o templo a água. Então eles iam lá no tanque, recolhiam a água e traziam para o sacerdote. E daí um coro repetia Isaías capítulo 12, versículo 3, enquanto o sacerdote derramava a água ali na terra. Tá bom? Muito bem. Dito isto, vejam quantos anos. Voltar aqui para essa tela maior. Quantos anos já acontecia essa festa em que os judeus se reuniam e repetiam de ano em ano esse ritual, com o propósito de mostrar que um dia iria surgir aquele que realmente era a fonte da água viva. E este era o Messias que eles aguardavam e eles esperavam. Só que ninguém ainda tinha identificado. E o interessante é que é exatamente nesta festa que Jesus aqui, no versículo de número 37, que nós lemos, ele se coloca em pé e vai dizer: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Qual seria uma sugestão para um tema para nós estarmos falando lá com a igreja, no caso de lermos esse texto aqui? Então eu vou colocar para vocês o meu tema: Jesus, a fonte de água viva. É uma sugestão. Aí. Agora, esta água da qual Jesus aqui está dizendo, o que seria? Está aí a resposta no versículo de número 39, que nada mais é do que o Espírito que seria derramado sobre os discípulos. Este sim é a própria água que saciaria a sede então daquele que está sedento, o Espírito. E Jesus, ele realmente é a fonte desta água. A partir de agora, você vai buscar outras referências bíblicas que aponte para exatamente isso que nós estamos dizendo aqui para vocês. Voltar aqui para a tela cheia e você vai seguir o raciocínio aqui comigo. Este momento que eu estou trazendo para você é uma meditação rápida, é uma dica rápida aqui. Então eu não estou dando um curso para vocês de homilética, né? Eu estou dando uma dica de como você fazer uma abordagem textual aproveitando a profecia e o seu cumprimento. Depois que você identificou desse texto o assunto principal, e no caso do qual nós lemos aqui é Jesus como a fonte de água viva, agora é só você estudar mais um pouco e ir atrás das referências bíblicas que estejam ligadas. De preferência que você, preste atenção, está falando de profecia e seu cumprimento, de preferência que você procure também no Primeiro Testamento as passagens bíblicas que apontem esta obra que Deus realizaria, transformando, por exemplo, um deserto numa fonte de água, né, ia trazer vida. Nós temos muitas passagens bíblicas com relação a isso aqui. Então você anote e você vai indo correndo atrás de outras passagens bíblicas. Nós temos, por exemplo, muito texto aí, Isaías 55, verso 1. Você quer que eu anote? Vamos lá então. Põe no teu material aí.
Isaías, capítulo 55, verso 1. Depois você lê, porque senão nosso vídeo aqui vai ficar muito longo. João, capítulo de número 4, versículo 14. É lógico, se você vai falar de Jesus como a fonte de água viva, não pode passar despercebido aí João capítulo 4, né? No Salmo 78, o verso 15 e o verso de número 16, o 105, verso 41, Provérbios 18, verso 4, Isaías, de novo, capítulo 58, verso 11. 58, 11. Então, são algumas referências que eu sugiro que você anote e, a partir delas, também você vai ir para outras passagens bíblicas que vão ajudar você a fundamentar a sua tese a respeito de Jesus como a fonte de água viva e de que Jesus realmente é o cumprimento de Isaías capítulo 12, versículo de número 3. Bom, espero que você, nesse vídeo rápido aqui, você tenha entendido a proposta. Então, eu não estou explicando para você o texto de João 7, tampouco Isaías 12, não é esse meu objetivo aqui. Nesse vídeo é dar dica para você como escolher um texto e, a partir dele, você ter argumento para transmitir. Como eu disse, se você tem profecia, o seu cumprimento, logo você já vai ter aí o texto base e você já consegue introduzir o seu assunto e explicar para a igreja a sua proposta dentro do seu texto escolhido, tá bom? Nos próximos vídeos eu trago outros textos para vocês dessa mesma ideia aqui de profecia e também o seu cumprimento. Até então, o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, se não for inscrito. Se o conteúdo foi bom para você, deixa o like, compartilhe e ative o sininho para que quando a gente publicar o outro vídeo aqui, você possa ter conhecimento dele. Tá bom? Deus abençoe, bons estudos.